Notem só como que Deus deixa bem claro que a história agora do Êxodo está ligada com a promessa feita a Abraão. Sim? Êxodo capítulo 6, verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Aliança com quem? Com Abraão, com Isaque, com Jacó. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei em possessão. Eu sou o Senhor. Queridos, quando nós estudamos a Bíblia, é muito claro que a aliança do Sinai é parte do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Lá com Abraão, Deus fez promessas. Agora, Deus começa a cumprir as suas promessas. Por que que isso é importante? Por que que isso é muito importante nós termos em mente? Quando nós falamos de aliança, no meio cristão, a maior parte das pessoas gostam muito da aliança de Abraão. Afinal, a aliança de Abraão é a aliança da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não é? É a aliança do milagre. O filho impossível nasceu, porque para Deus não há impossíveis. É a aliança do sacrifício. Ele sacrificou o seu filho representando o sacrifício de Jesus. Puxa, que aliança maravilhosa. Todo mundo gosta da aliança de Deus com Abraão. Não é mesmo? Todo mundo gosta. Com essa aliança ninguém tem problema. Mas quando se fala da aliança do Sinai, isso é outra coisa. Sinai, a lei, que coisa ruim. Isso é escravidão. Isso é muito ruim. Ninguém gosta da aliança do Sinai. A não ser um povo entre os cristãos lá, meio assim, diferente, né? Que ainda diz que a aliança lá do Sinai, as leis de Deus são boas. Os outros dizem que não. Isso é aliança, isso é morte. Isso é escravidão, não é? No entanto, quando nós vamos à Bíblia, não existe separação entre a aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus no Sinai. Por quê? Porque a aliança de Deus no Sinai é o início do cumprimento das promessas feitas a Abraão. As duas estão ligadas. As duas estão ligadas. E quando nós paramos para analisar, nós vemos que a maior parte das pessoas, na verdade, fazem uma leitura muito rápida da Bíblia e poucos cristãos, não é, compreendem realmente o significado da aliança de Deus com Israel no Sinai. Essa é uma aliança extremamente importante. E como veremos, uma aliança da graça. Uma aliança da graça. Mas vamos parar e pensar aqui. Antes nós examinarmos alguns aspectos da aliança de Deus no Sinai, nós poderíamos perguntar, mas por que que Deus fez uma história tão complicada assim? Você já imaginou? Já parou para pensar nisso? Hein? Às vezes Deus faz coisas que parece que se a gente pudesse, a gente faria tão mais simples. E por que que Deus às vezes tem de complicar tanto? Olha só. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e levou para a terra de Canaã. E falou para ele, eu vou dar essa terra para você. Ok? Tá bom? Mas daí, em vez de deixar Abraão ali tranquilo, com os filhos dele, crescendo, tomando posse da terra, Deus tirou os filhos de Abraão de lá, levou para o Egito. Hein? Tirou da terra prometida, levou para o Egito. Depois deixou ser escravizado, para depois fazer todo aquele livramento ali, com milagres, não é?
ter de fazer coisa extraordinária, para depois fazê-los subir pelo caminho e voltar de onde eles saíram. Ele voltou exatamente de onde eles saíram. Tirou Jacó com os filhos dele, levou para o Egito, para depois levar Israel de volta para Canaã. Por que Deus não poderia ter deixado o pessoal lá? Seria mais simples? Tinha evitado a escravidão, tinha evitado o juízo sobre o Egito, tinha evitado os 40 anos no deserto, tinha evitado tanta coisa. Seria muito mais simples dizer, olha, Abraão, vai vivendo com seus filhos aí, no tempo que terminar essa medida da iniquidade dos amorreus, aí você toma posse da terra. Pô, já estão lá na terra, não precisa sair, não precisa milagre. Por quê? Por que no final? E aí, quando nós analisamos a Bíblia, nós encontramos algumas razões para o êxodo. Aí, o próximo slide aqui agora. Primeiramente, é bem claro que esses 400 anos é um tempo de graça para os cananitas. Essa é a primeira razão dada na Bíblia. Quando nós vamos lá, voltamos a Gênesis capítulo 15, nos diz lá o texto bíblico. Os seus filhos vão ser peregrinos, vão ser escravizados, você também eu julgarei, voltarão só na 4ª geração, você vai morrer em ditosa velhice, não vai receber nada aqui dessa terra. Por que tudo isso, Senhor? A razão que aparece no verso 16 é, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando nós olhamos a história do Sinai, nós vemos uma história, a história do Êxodo, a história de Abraão e seus filhos, uma história que fala primeiramente da graça. Eu dou um tempo de graça. E quanto tempo Deus deu de graça aos amorreus? 400 anos. Quando nós pensamos na história do Êxodo, puxa, mas a história do Êxodo é tão cheia de violência, pragas, morte, depois chega lá, conquista, mata, não é? Mas, queridos, vamos parar, vamos analisar na Bíblia. Primeiro, nós temos de ter ideia quem eram esses cananitas. Na história da humanidade, poucas vezes a humanidade se corrompeu tanto quanto no mundo cananita. Nós vivemos uma sociedade muito corrompida, não é mesmo? Nós vemos aí violência, nós vemos aí roubo, nós vemos terrorismo, nós vemos atentados, nós vemos promiscuidade, prostituição, não é? A gente olha para esse mundo e diz, puxa vida, esse mundo é a pior coisa que nossa, a humanidade está totalmente corrompida. Mas, queridos, quando você para ler como eram os cananitas na época, nossa sociedade está bem aquém daquilo que acontecia lá. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Essa é na época de Abraão. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades dos cananitas e eram aquelas que chegaram ao ápice do que acontecia lá. Os cananitas inventaram o sacrifício humano. Primeira vez na história humana que existe o registro de sacrifício humano entre os cananitas. Entre os cananitas. Eles foram os primeiros a matarem seres humanos em oferta aos seus deuses. Os cananitas, aquilo que acontecia lá em Sodoma e Gomorra, a devassidão moral, aquilo era presente em Canaã. Hoje nós temos aí prostíbulos, né? Bares gays, coisas que a gente não imagina aí. Mas para você ver isso, para quem participa dessas coisas, ele tem de ir para um lugar assim que é meio escuso, não é mesmo? Para um lugar que o pessoal vai a certas horas, tem de pagar, tem de entrar, não é uma coisa aberta. Pois tudo isso que se faz nesses lugares escusos hoje, em Canaã, se fazia abertamente nos templos em adoração. Prostituição aberta. Havia prostitutas cultuais. Homens prostitutos que ficavam à disposição daqueles que iam ao templo adorar e praticar esses atos. Atos de homens com animais, como parte do culto. Ora, quando essas coisas chegam à religião, é o culto feito cada dia
Imagina como é o resto da sociedade. Porque a religião, a crença em Deus chega a